E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Podem tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Glória a Deus. Querida igreja, queridos irmãos, o momento da morte de Jesus é um dos mais profundos e impactantes de toda a história. Um momento muito especial, um momento maravilhoso, é esse momento da morte. Por isso que as pessoas falam, esse crente é doido, vai celebrar a morte. Nós celebramos a morte, porque Jesus mergulha na morte e ressuscita para a vida, para nos dar a vida eterna. Glória a Deus. Quando Ele entrega seu Espírito na cruz, algo sobrenatural acontece no templo. Nesse mesmo momento que Ele entrega o Espírito, o seu Espírito ali na cruz, conforme o texto mostra, algo sobrenatural acontece no templo. O que é que acontece no templo? O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou santo dos santos. Esse véu se rasga de alto a baixo. Esse ato não é apenas um detalhe histórico ou puramente simbólico. Ele carrega verdades espirituais fundamentais da nossa fé e vida cristã. O véu do templo se rasgando, de alto a baixo, é uma verdade espiritual para todos nós. E nós vamos explorar aqui o significado do véu rasgado. O que significa, pastor Oséias, o véu rasgado? Ali no templo, quando da morte de Jesus Cristo, ali no Gólgota, no Monte Caveira, ali na cruz. O que significa esse véu rasgado no templo? O véu e sua função no Antigo Testamento, nós precisamos entender um pouquinho. Não é possível falar tudo devido ao horário, mas vamos ter uma compreensão mínima. O templo era dividido em diferentes áreas. A primeira área era o átrio, depois o lugar santo e depois o santo dos santos. O véu separava o lugar santo e onde a presença de Deus habitava, conforme Hebreus capítulo 9, os versos 3 a 5. Deus habitava ali, no santo dos santos. Somente o sumo sacerdote podia atravessar esse véu, ninguém mais. Apenas o sumo sacerdote atravessava de um lugar para o outro. E tinha, sim, as características e os requisitos de como ele deveria passar do lugar santo para o santo dos santos. Então, somente o sumo sacerdote podia atravessar esse véu. E não era todos os dias, era apenas uma vez por ano. O sumo sacerdote atravessava o lugar santo para o santo dos santos apenas uma vez por ano. E que dia era esse dia que ele para ele atravessar? Era o dia da expiação. Para quê? Para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Ele entrava uma vez no lugar santíssimo
para oferecer sacrifícios pelo perdão dos pecados do povo. Está registrado em Levítico, capítulo 16, o verso de número 2 e também o verso de número 34. Então, o véu, portanto, simbolizava a separação entre Deus santo e o homem pecador. Então nós temos um breve relato do que era este lugar. Isso nos lembra que sob a antiga aliança, o acesso a Deus era limitado. E aqui eu quero, amados irmãos, que todos nós prestemos muita atenção a respeito disso. O acesso a Deus era limitado na antiga aliança. O acesso a Deus também era mediado, precisava de um mediador. E quem fazia essa mediação era o sacerdote. E também os rituais de sacrifícios, as ofertas queimadas, dos holocaustos. Quem fazia isso era o sacerdote. Havia uma mediação para que Deus pudesse perdoar os pecados do povo. Então, o véu e a sua função no Antigo Testamento era dessa forma. Segundo ponto, o rasgar do véu. Nós podemos entender aqui que esse relato bíblico, nós lemos aqui com a igreja em Mateus 27, versos 50 a 51. Foi um ato divino. Não teve ação humana. Não foi nenhum homem que chegou ali e rasgou. Primeiro porque era muito espesso. Nenhum homem, por mais força que tivesse, não poderia rasgar aquele véu. Era muito espesso. Então foi um ato totalmente divino. E ele rasgou de alto a baixo. Quando Mateus nos diz que o véu se rasgou de alto a baixo, ele destaca que foi Deus quem realizou esse ato. Então foi uma intervenção divina no momento em que Jesus morre, entrega o seu espírito, o próprio Deus rasga o véu do templo. Glória a Deus. Não foi o homem, não foi atitude humana. Ao mesmo tempo em que Jesus morre, o véu se rasga, mostrando que sua morte tem um impacto direto sobre a relação entre Deus e os homens. Queridos irmãos, é muito profundo isso. E é também extremamente maravilhoso, porque o rasgar do véu tem um impacto muito profundo e direto sobre a relação entre Deus e o homem. Havia separação entre Deus e o homem. Depois que o véu do templo se rasga, não há mais separação entre Deus e o homem. Isso tudo por intermédio do sacrifício vicário, substitutivo de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Era para a humanidade estar ali, mas Jesus disse: eu dou a minha vida para resgate da humanidade. Você pode glorificar e exaltar o nome de Jesus por esse ato maravilhoso de entregar a sua vida pela humanidade. Glória a Deus. Esse ato significa e também sinaliza que o antigo sistema foi cumprido por Jesus. Ele cumpre fielmente, cabalmente, totalmente aquilo que prescrevia a lei, coisa que nenhum homem poderia fazer e não fez. Jesus cumpriu 100% a lei. Glória a Deus. Deus tentou de várias formas
para que o homem chegasse ao arrependimento. Usou reis, profetas, juízes, e o homem de dura cerviz, né? Com coração de pedra, porque estava dominado pelo pecado. Mas Deus disse: não entregarei absolutamente aquilo que eu criei. Eu criei para louvor, honra da minha glória, do meu nome. Tem um projeto para a humanidade. E esse projeto será concretizado através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele derramará o seu sangue, precioso, puro, imaculado, incontaminado. Pedro diz que Jesus não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. Ele não pecou, nem na sua boca se achou engano. E ele cumpriu com o projeto de Deus para resgate da humanidade perdida. Ele é o sacrifício final e também suficiente. Não precisa de mais sacrifício de animais nem de nada. Ele é o sacrifício final e também suficiente, como diz Hebreus capítulo 9 e o verso de número 11. É possível colocar? Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, verso 12, nem por sangue de bodes ou bezerros, mas por seu próprio sangue. Você pode glorificar o nome do Senhor. Mas por seu próprio sangue, entrou quantas vezes? Uma vez no santuário, havendo efetuado, ok, irmãos? Uma eterna redenção. Glorifiquemos e exaltemos o nome do nosso Deus. Jesus efetuou uma eterna redenção. Estamos redimidos e é para sempre. Viveremos com Cristo eternamente, porque Ele nos comprou, nos resgatou com seu precioso sangue. E hoje estamos aqui na ceia do Senhor para celebrar esse sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário. O que significa o véu rasgado? Falamos aqui sobre o rasgar do véu, que foi um ato divino. Agora, o que significa o véu rasgado? Significa acesso direto a Deus. Nós temos um privilégio, irmãos, que vivemos nesta era. Temos acesso direto a Deus. Antes não. Era por intermédio de sacrifícios e por um mediador que eram os sacerdotes. Hoje eu e você, nós temos acesso direto a Deus. Com o véu rasgado, não há mais barreiras. Agora todos os que creem em Jesus podem se aproximar diretamente de Deus. Hebreus capítulo 10 e o verso 19 a 22. Coloquemos por gentileza. Vamos ler todos juntos? Tendo, pois, irmãos, para entrar pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22, cheguemo-nos, coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Glória a Deus.
Nossa vida agora, irmãos, é purificada pela palavra de Deus. Temos uma sã consciência. Por isso é necessário, irmãos, vir sim aos cultos, semanalmente, para que a nossa mente seja purificada da má consciência, para sermos exemplos para essa geração pecaminosa. É aqueles que creem. Não tem, amados, como chegar nesse santuário maravilhoso, a presença de Deus, sem que a pessoa creia. Há por aí coisas, igrejas, não precisa, Jesus já fez o sacrifício, você não precisa crer, a salvação está, está contradizendo a palavra de Deus, é necessário crer, está ali, está na palavra de Deus. Esse acesso direto a Deus por meio da fé. Precisamos crer, isso significa que não precisamos mais de mediadores humanos. Como os sacerdotes, Jesus é nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16, por gentileza. Glória a Deus. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Espera um pouco. Aceitou a Cristo, creu na palavra, agora nós precisamos reter. Confessou, retenha firmemente a sua confissão. Não pode ser amanhã, não vou ser mais. Que salvação é essa? Qualquer coisinha se desvia, se distancia da casa de Deus, do projeto de redenção. Não! Retenhamos firmemente a nossa confissão. Jesus Cristo disse, por suas palavras, ou seja, pela sua confissão, será condenado ou justificado. É aquilo que nós dissemos, irmãos. É aquilo que nós falamos. E a palavra de Deus diz, nós precisamos reter firmemente a nossa. Pode cair canivete, pedra do céu, eu não abro mão da minha fé. Glória a Deus. E vamos caminhar firmes, seguros, porque é Ele quem nos protege, irmãos. Verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você pode glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Não pecou. Verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Oportuno. Cheguemos, pois, com confiança. Não é mais por intermédio de sacrifícios, mediadores. Você tem acesso diante de Deus. Você pode chegar ao trono da graça com confiança. Ele pode te ajudar. Ele pode te dar graça. Você pode ser ajudado em tempo, o tempo da tua vida. Glória a Deus por isso. Agora isso também faz com que nós precisemos responder uma pergunta: como é que nós temos vivido esse privilégio? É um privilégio para todos nós, esse acesso direto ao trono da graça.
chegar com confiança e dizer ao próprio Deus Pai querido, Deus maravilhoso, chegar ao trono da graça com confiança. Como é que nós temos vivido esse privilégio? Temos buscado a Deus com liberdade, com confiança, sabendo que Ele nos recebe? Ou temos dúvida, ou precisamos, lógico, no conviver diário, sim, que precisamos ajudar uns aos outros. Mas eu estou dizendo o seu acesso a Deus. Você tem liberdade para chegar ao trono da graça. Você tem acesso direto a Deus. Segundo, o que significa o véu rasgado? Primeiro, acesso direto a Deus. Amém, amados? Acesso direto a Deus. Segundo, reconciliação e perdão. Significado do véu rasgado. A cruz removeu a separação causada pelo pecado. Jesus pagou o preço completo para nos reconciliar com Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, por gentileza. Nós sempre temos a mídia, conseguiu localizar para que todos... 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19. Amém. Glória a Deus. Não conseguiram, acho que sumiu a Bíblia ali do computador, né? Vamos para frente, irmãos. Nós dissemos que Jesus pagou o preço completo para nos reconciliar com Deus. Então o perdão está disponível. Não há mais necessidade de sacrifícios repetidos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1 e o verso 29. João disse, ali naquele momento, Jesus estava sendo apresentado para a sociedade. Estavam todos ali quando João estava batizando. E ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então, reconciliação e também o perdão. Você carrega culpa ou vergonha que Jesus já levou na cruz? A culpa e a vergonha foi depositada toda nele. O vitupério, a vergonha, ele carregou sobre si. A morte de cruz era uma das mortes mais terríveis imposta pelo Império Romano, porque era uma morte muito dolorosa e demorava muito tempo para a pessoa morrer. Ele sofria angústias. Jesus ali naquela cruz, ele se fez vergonha por nós, porque o pecado causa vergonha, traz a separação do homem, entre o homem e Deus. Jesus carrega, ele se faz pecado por mim, por você, pela raça humana, pela humanidade. Nós temos que olhar para a cruz e verificar que a nossa vergonha estava exposta em Jesus, por causa dos nossos pecados. Mas Ele tira essa vergonha quando Ele carrega sobre si o nosso pecado. Glória a Deus por isso. E Ele passa a oferecer-nos, sabe o que, irmãos? O perdão. Por isso que é necessário a pessoa crer. É preciso a pessoa crer.
Ele faz tudo isso. E ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Então ele oferece perdão completo e também uma vida nova. Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Para encerrarmos e orarmos. Quebra das divisões humanas. O véu também simboliza as barreiras sociais e religiosas que Jesus quebrou. Em Cristo não há judeu nem gentil, homem ou mulher, escravo nem livre. Gálatas capítulo 3 e o verso 28. Todos que aceitarem a Cristo têm o mesmo direito e o mesmo privilégio, que é a salvação eterna e desfrutar com Deus eternamente de uma vida plena. Porém, temos cultivado unidade em nosso meio, em nossa igreja. O texto diz aqui que não há judeu nem gentil, todos são um. Homem e mulher são um. Escravo, livre, são um. Precisamos, como igreja, irmãos, também sermos um, em unidade, em espírito e também em propósito. Que Deus possa despertar sempre essa consciência em nossas vidas. Não tem aqui favoritismo. Temos sim espaço aberto para todos. Na igreja de Jesus há espaço aberto para todos. Para que isso? Para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Somos uma igreja, pertencemos ao reino de Cristo e tem sim espaço para todos. Agora precisamos responder, irmãos, positivamente a tudo isso que Jesus Cristo fez. Devemos nos aproximar de Deus com gratidão. Devemos nos aproximar de Deus com reverência, com respeito e também com alegria. Temos acesso livre e direto, mas isso é um privilégio conquistado com alto preço. A salvação é de graça, é? É mesmo. O preço que Jesus pagou ali na cruz foi muito alto. Você pagaria esse preço? Primeiro que não teria condição, né? Nós, nem ninguém poderia. Porque o nosso sangue está contaminado pelo pecado. Depois do pecado de Adão e Eva. Ele nos declara diante de Deus, mesmo com as nossas falhas, pecados e erros que cometemos todos os dias. Não se engane. Lutamos contra o pecado, mas está em nós. Paulo diz: aquilo que quero fazer não faço, porque o mal que está em mim, ele era convertido. Então não podemos, irmãos, brincar com o pecado. Precisamos purificar a nossa mente, o nosso corpo. Precisamos buscar a santificação, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando sim. Então, meus queridos, temos acesso direto. Somos reconciliados com Deus, mas não apenas com Deus, e também uns com os outros. Precisamos estar em harmonia. Precisamos ser pessoas acolhedoras. O perdão que recebemos deve se refletir em perdoarmos e amarmos. Da mesma forma que Ele nos perdoou, nós também precisamos perdoar uns aos outros. Precisamos amar uns aos outros. E não é uma opção. É uma exigência do próprio Cristo. E está no imperativo. Ame, amai uns aos outros.
Ah, se possível. Não é. Jesus diz, amai. É uma atitude. Nós temos que ter atitudes de amor. Devemos testemunhar essa verdade ao mundo, mostrando que o caminho está aberto para todos os que quiserem vir a Cristo. Fiquemos de pé. Glória a Deus. Fique de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então, querida igreja, amados irmãos, vamos cear com alegria. Vamos pegar a nossa mente agora, o nosso pensamento, e voltar lá na cruz. Nesse ato, quando Jesus entrega o seu Espírito, e o véu do templo se rasga. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, declarando ao mundo que Deus abriu caminho para todos. Há pessoas que dizem assim, pastor, o caminho é estreito, não vai caber todo mundo. Cabe. O caminho é tão estreito, mas se toda a humanidade aceitar Jesus, pode trilhar esse caminho. Ele é bom, Ele é grande, Ele é superior, Ele é maior. Você pode glorificar esse Deus extraordinário, maravilhoso, que abriu o caminho para todos. Não precisamos viver distante, nem preso a velhos sistemas de culpa e mérito, irmãos. Há muitas pessoas vivendo esse sistema velho de culpa. Olha, você só vai entrar se você fizer isso e aquilo. Jesus já fez por você. Creia nele, acredite, e você tem posse da vida, a vida eterna. Glória a Deus. Em Jesus temos acesso direto ao Pai. Em Jesus nós temos perdão completo. E também um lugar na família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Aqui, Deus nos dá essa oportunidade de fazer parte da família de Deus e desfrutar de algo divino. Você sente a presença do Senhor aqui nessa manhã? Algo divino. Que possamos viver como um povo que valorize esse acesso, que busca a Deus de coração. Sabe, irmãos, buscar a Deus de coração. Tem muita gente aí ganhando dinheiro, publica no seu que lá 1 milhão de acessos, tudo com intenção de usar a palavra de Deus. Ganância, orgulho, soberba, vem, não é nada disso. Temos que buscar a Deus de coração, um coração sincero, um coração contrito. Nós não merecíamos estar aqui não, irmãos. Ele nos deu esse direito, esse privilégio. Então, queridos, que possamos viver como um povo que valoriza esse acesso, que vive reconciliado. Ele nos deu o ministério da reconciliação. E também que testemunha ao mundo a maravilha da cruz. Nós precisamos testemunhar. O mundo está carente daqueles que testemunhem da maravilha da cruz. Do túmulo vazio. E quem são essas pessoas? Somos nós. Compartilhe e multiplique. Se fortaleça na fé. Receba a graça de Deus diariamente. Não perquemos o nosso tempo, irmãos. Vamos falar de Jesus. Que o Espírito Santo nos fortaleça para vivermos essas verdades todos os dias de nossa vida. Levante a sua mão.